Olá, que alegria ter a sua companhia de novo. Que bom que a gente está aqui junto para mais esse momento na presença de Deus. Vamos abrir o nosso coração e nos preparar para ouvir o que Ele separou para a gente hoje. Sabe, o mundo à nossa volta, ele está cheio de perguntas, né? Cheio de armadilhas, de uma confusão que tenta nos tirar do foco. Mas a palavra de hoje, ela vem como um bálsamo, para nos lembrar que Deus, ele tem uma ordem perfeita, detalhada para a nossa vida. Deus não age no caos. Ele estabelece o reino dele com uma clareza e uma sabedoria que acalmam a alma. Vamos orar rapidinho? Pai, muito obrigado por este tempo. A gente pede de coração que o Teu Espírito Santo seja o nosso professor agora, que Ele nos guie por cada palavra, que Ele revele a Tua verdade de um jeito novo, de um jeito fresco. O nosso coração está aberto para Ti. Em nome de Jesus. Amém. Olha, a nossa jornada hoje nos leva para dois cenários simplesmente incríveis. Primeiro, a gente vai ver Deus desenhando, sabe, nos mínimos detalhes, um lugar para morar no meio do seu povo, estabelecendo um caminho claro para a sua presença. E logo depois, a gente vê o próprio Jesus em carne e osso, mostrando como viver com sabedoria no meio da pressão do mundo, sendo Ele mesmo o caminho. Lá em Êxodo, Deus não está só dando regras, Ele está entregando uma planta baixa do coração dele. Pensa só. Cada detalhe do tabernáculo, desde a arca da aliança, onde a presença dele ia repousar, até a mesa com os pães e o candelabro de ouro puro, tudo isso fala sobre o desejo profundo de Deus por ordem, por beleza e, acima de tudo, por uma conexão íntima com a gente. E agora, a gente dá um salto no tempo para ver como essa mesma essência divina se manifesta de outra forma. Aquela ordem sagrada do tabernáculo, que era um mapa para a presença de Deus, encontra sua personificação na sabedoria de Jesus. A gente sai do deserto e entra no meio do caos das ruas de Jerusalém, onde Jesus começa a enfrentar armadilhas que tentam, de todo jeito, bloquear o caminho para a verdade. Primeiro, aparecem os fariseus e os herodianos, inimigos políticos que, de repente, se unem para criar uma armadilha que parecia perfeita. Se Jesus dissesse sim, pague, seria visto como um traidor do seu povo. Se dissesse não, não pague, seria acusado de rebelião contra Roma. Humanamente falando, era uma pergunta sem saída. Logo depois, vem os saduceus, um grupo que nem acreditava na ressurreição. E eles trazem um quebra-cabeça, um caso cínico e intelectual sobre uma mulher que se casou com 7 irmãos. Eles não queriam uma resposta, não. Eles queriam ridicularizar a promessa de Deus, usando a lógica humana para tentar limitar o poder que é divino. E por fim veio o teste final. Um especialista na lei para tentar encurralar Jesus num debate teológico. Com centenas de mandamentos, qual deles Jesus escolheria como principal? A intenção era fazê-lo tropeçar, sabe? Diminuir uma parte da lei para exaltar outra. Mas a resposta de Jesus, ela revelou o próprio coração de Deus. Para a primeira armadilha, Jesus simplesmente não entra no jogo político deles. Ele eleva a conversa. Ele estabelece um princípio de autoridade e soberania. É como se ele dissesse sim. Cumpram com as obrigações terrenas, mas nunca, nunca se esqueçam a quem pertence a vida de vocês, a alma, a adoração. A lealdade final é sempre a Deus. E para o teste final, Jesus resume toda a lei e todos os profetas em 2 ações, simples e ao mesmo tempo tão profundas. Amor. Primeiro, o relacionamento vertical, amar a Deus com tudo que a gente é. E depois, o relacionamento horizontal, amar as pessoas ao nosso redor. Percebe a conexão? A ordem do tabernáculo era um projeto para o relacionamento vertical. A sabedoria de Jesus nos ensina a viver isso no plano horizontal. Tudo, absolutamente tudo, flui desses 2 rios de amor. Então, a grande questão é, como é que a gente traz essa ordem divina, essa sabedoria de amor, para o nosso dia a dia? Como construímos um santuário para Deus na nossa própria vida? Hoje, vamos ver algumas atitudes bem práticas. Primeiro, na nossa área espiritual. Assim como Deus pediu um tabernáculo, é fundamental separar um tempo e um lugar, hoje, só para Ele. Em segundo lugar, emocionalmente. Para de tentar resolver com a nossa lógica as questões que só o poder de Deus pode solucionar. É preciso entregar. Terceiro, nos relacionamentos. Que tal amar alguém na prática hoje? Com uma atitude que demonstre o amor de Deus. Quarto, no trabalho, no nosso serviço, fazer tudo com excelência, como se fosse uma oferta a Deus, e não para os homens. E quinto, nas finanças. Lembrar daquele princípio de Jesus e honrar a Deus com o que já é dele. Agora, vamos declarar isso juntos, com fé. Respire fundo e, se puder, declare em voz alta. Meu corpo é o templo do Espírito Santo.
Minha vida é governada pela sabedoria de Deus. Hoje, eu escolho amar a Deus e as pessoas com todo o meu ser. Amém. Creia nisso. E aqui vai um conselho, de coração para coração. Muitas vezes, a gente tenta ser mais esperto que os problemas, né? Tenta encontrar uma saída lógica, assim como os fariseus e os saduceus tentaram com Jesus. Mas o segredo não está em ter a resposta mais inteligente. O segredo está em ter o coração mais fiel. Quando a gente se concentra em amar a Deus e ser fiel a Ele, a sua sabedoria, ela desarma as ciladas por nós. E para a gente encerrar essa reflexão, fica um desafio. Um momento para a gente pensar com sinceridade. Em qual área da vida, talvez o tempo, os talentos, os recursos, os relacionamentos, tem sido entregue a César, ao sistema deste mundo, aquilo que na verdade pertence por direito a Deus? Que o Espírito Santo possa falar com muita clareza ao nosso coração hoje.